1 Pedro, capítulo 3. Eu vou estar lendo aqui do 1 até o 12. Quem puder manter a Bíblia aberta, depois a gente vai ler uns textos de João, então já vai estar bem pertinho, de 1 João, já vai estar bem pertinho. Então eu vou começar aqui. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, obrigada, Felipe, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sejam todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Quando eu vi esse texto, eu fiquei pensando, né, mas é mãe, né? E aqui ele começa falando, esposas, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. E aí eu comecei a pensar, antes da gente ser mãe, a gente é mulher, né? E como mulher, a nossa beleza, ela não tem que estar nos nossos adornos, como esse texto mesmo diz. A nossa beleza, ela vem de dentro, né? A gente ouve isso tanto falar, né? Ah, porque a beleza tem que ser de dentro, tem que ser uma beleza interior. Ele tá falando. Tem que ser uma beleza interior. Mas, de fato, aqui, o autor, ele não está falando que você não pode andar bonita, que você tem que andar esculachada com a roupa furada, né? Com o cabelo descabelado. Não é essa a intenção dele. A intenção dele é que ele está dizendo que não é isso que tem que chamar a atenção das outras pessoas. O que tem que chamar a atenção das outras pessoas é o seu modo de agir, é o seu modo de ser, o seu modo de falar. Mas na frente ele vai falar, né, que tem que ser mansa e tranquila. Né? E depois de nós sermos mulheres, nós somos servas de Deus. E precisamos seguir os passos de Jesus. Né? A gente vai ver que Jesus ele era manso e ele era tranquilo em todo o seu agir. E o quão difícil é, pelo menos para mim, com o meu temperamento, é ser tranquila. Né? Muitas das vezes eu me pego respondendo de forma áspera sem querer. Né? De forma ignorante, mesmo sem eu querer, sem eu estar estressada, sem eu estar irritada. Mas não é isso que a Bíblia aqui fala. Ele fala que eu devo ser manso e tranquilo. E depois de nós sermos servas de Deus, nós somos esposas. E esse temperamento nosso, manso e tranquilo, sem reclamar, sem murmurar, sem praguejar, ele vai fazer com que o nosso lar, ele seja um lar de amor.
Né? Eu falei com o Felipe, né, que eu ia seguir essa ideia de a importância da mãe no lar, para que a família viva em amor. Se a mãe, ela está ali e ela não é um bom alicerce para a família, se ela não é aquela que está de frente buscando que as coisas funcionem, dificilmente as coisas vão funcionar. Né? Dificilmente você vai ver uma família funcionando totalmente bem se a mãe ela não está ali presente, fazendo o papel dela que Deus instituiu. Né? Por vezes a gente acha que é um papel muito pesado. Por vezes a gente acha que... Por que Deus não deu essa função para o marido, né? Que seria muito mais fácil para nós mulheres. Mas Ele te deu, mulher, mãe, a dádiva de gerar. E a gente gera, não pode ser só no ventre. A gente tem que gerar diariamente vidas e paz e amor e alegria dentro do nosso lar. E é isso que eu quero que a gente pense aqui hoje. Né? Provérbios 21, 19, provavelmente vocês já ouviram falar sobre esse versículo. Ele fala que é melhor viver num lugar horrível, com outras palavras, do que com uma mulher que vive reclamando o dia inteiro. É possível você viver num lugar tranquilo, se tem uma pessoa do seu lado reclamando de tudo que você faz? Né? E nós precisamos nos policiar o tempo inteiro sobre a nossa forma de agir, a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar. A sua importância como mãe no lar é fazer com que os seus filhos eles tenham uma boa impressão, uma boa ideia de Deus. Porque nós, como agentes no nosso lar, nós estamos o tempo inteiro transmitindo para os nossos filhos como que é o relacionamento com Deus. O nosso agir, ele vai falar muito mais do que a nossa palavra. E os nossos filhos, eles estão observando muito mais o jeito que a gente age do que aquilo que a gente fala. Eu já falei isso aqui, né? Mas algumas coisas que são óbvias e algumas coisas que já foram ditas precisam ser repetidas, porque a gente esquece. Quantas vezes eu li esse livro? Mais 20 vezes, gente, sem brincadeira, né? Porque tem que reler, e edita e ler de novo E todas as vezes que eu lia, sempre tinha alguma coisa daquilo ali que eu já tinha esquecido, que eu já não estava mais vivendo. E aí você volta e você fala, não, é isso aqui, peraí, vamos voltar. Né? Porque a nossa vida aqui, ela é luta atrás de luta, todo dia. Né? E nós estamos o tempo inteiro deixando que a nossa carne fale mais alto que o nosso espírito. E quando a gente está o tempo inteiro deixando que a carne fale mais alto, nós vamos o tempo inteiro agir de forma diferente daquilo que Deus espera de nós. Porque se eu estou deixando a carne falar mais alto, a carne não quer que eu venha para a igreja domingo, né? Principalmente nesse tempinho assim, gente, ficar embaixo do cobertor, dormindo, com aquela chuvinha caindo. Quem não queria, né? Eu queria, pelo menos. Mas nós temos que escolher aquilo que a gente vai fazer. A gente tem que mandar no nosso corpo. A gente não pode deixar que a nossa carne faça aquilo que ela quer. O espírito tem que ser mais forte. Mas para que o espírito seja mais forte, eu tenho que alimentar mais o espírito. Né? E aí eu estava pensando, amor. Eu acho que se a gente for ali na rua e perguntar o que você deseja para o mundo, a primeira coisa que o povo vai falar é paz, né? Todo mundo fala, eu quero paz. Quero paz, né? Tudo vai falar paz. E aí eu estava pensando, né? Nós temos paz no nosso lar? Seu lar é um lugar que de noite, quando você está moído, você saiu do trabalho, você está moído, você quer voltar ou você quer ficar na rua? Isso é uma coisa assim, básica. É um lugar onde eu tenho prazer em estar. Né? E para que haja amor, o primeiro tem que ser a paz. Tem que existir paz. Se não houver paz, provavelmente o amor também não está. E para que exista paz,
Eu preciso ter a consciência e a certeza de quem eu sou em Cristo. Né? Nós não vamos ter paz se nós não tivermos a consciência e a certeza de que eu sou uma filha amada de Deus e que Ele me colocou aqui nesse mundo com uma finalidade que é glorificar o nome dEle. Esse é o nosso propósito de vida. Muito se fala hoje assim, qual é o seu propósito de vida? O propósito de vida do cristão é glorificar e honrar o nome de Deus. Não tem outro propósito. Se você tem isso em mente, você vai fazer tudo para que isso aconteça. Né? Você vai fazer coisas que você não gostaria de fazer para que isso aconteça. Você vai abrir mão de coisas que você gostaria e de lugares que você gostaria de estar, porque você sabe que ali não é para você estar. Só que para eu ter consciência e certeza de quem eu sou em Cristo, eu preciso ler a palavra. Para que Deus se revele a mim. Cuidado com o que você ouve na internet, gente. A internet tem muito evangelho distorcido. Muita coisa que a gente às vezes acha que, não, está vindo como um bálsamo para o meu coração. E às vezes o que você está precisando não é um bálsamo, é um chicote. E você está ali se enchendo de coisa que... Então é aqui, ó. Abre a palavra, pede para Deus falar contigo. Né? Vai direto na fonte. Hoje não tem mais intermediário. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Você tem liberdade de ir até Deus e pedir para Ele falar com você. Então não fique vivendo de coisas que você está ouvindo outras pessoas falar. Testemunhos são bons, palavras de outras pessoas são boas, mas não viva disso. E aí, quando você começa a ler a palavra, você começa a sofrer uma metamorfose na sua mente e começa a deixar pensamentos e atitudes que não são de acordo com a palavra de Deus de lado. Isso é automático, gente. Se você começa a ler a palavra, você começa consequentemente a deixar atitudes e coisas que não vêm de Deus de lado. E aí você começa a ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, um empregado para o seu... Fugiu a palavra. Para o seu patrão melhor. Você começa a ser tudo melhor. Porque você sabe que você está fazendo para a glória e honra de Deus. Você não está limpando a casa porque está suja simplesmente. Você está limpando a casa porque você sabe que tudo que você faz é para a honra e glória de Deus. E a sua família precisa estar num lugar limpo. E isso muda tudo na nossa vida. Porque você começa a agradecer pelas coisas, né? Eu sou grato por tudo que tem, eu sou grato por tudo que tem. Você é grato quando tem uma pilha de louça para lavar na pia e você olha e você fala? Então, quanto tempo que eu vou perder lavando isso tudo aqui? É muito difícil a gente ser grato quando tem coisas que são chatas de se fazer e que você sabe que você tem que fazer, mas é nesse momento que a mentalidade de Deus, ela tem que entrar em nós e impactar a nossa vida. É nesse momento que eu tenho que pensar que aquilo ali que eu estou fazendo é para o bem da minha família. É para o bem de todos que estão ali. E que foi Deus que me instituiu. Foi Deus que me deu aquele lar. Foi Deus que me deu aquela casa. Foi Deus que me deu o direito de ter comida na mesa para que eu tenha prato para lavar. Porque se eu não tiver comida, eu não vou ter prato. Então, se você não quer ter prato para lavar, você não come. É simples assim. Esse dia eu falei isso pro Vinícius. Caraca, a louça não acaba, né? Falei, é só a gente parar de comer que a louça acaba. Se você não comer, não tem louça para lavar, gente. É simples assim. Então, são coisas que a gente tem que ter sempre em mente. Será que eu de fato sou grato por tudo que eu tenho na vida? Ou será que já virou uma coisa tão corriqueira, tão normal na minha vida, que eu simplesmente vivo com aquilo ali como se nada fosse? E aí, a gente começa a mudar os nossos pensamentos. E quando a gente começa a mudar os pensamentos, as atitudes mudam. Né? A Bíblia fala que aquilo que sai da nossa boca é o que está cheio no nosso coração. Então, se eu estou murmurando muito, é porque meu coração está cheio de ingratidão a Deus. Se eu estou reclamando demais, é porque eu não estou conseguindo ver
as coisas boas da vida. E aí eu tenho que começar a tratar o meu coração, para que comece a sair coisas boas da minha boca ao invés de coisas ruins. E quando a gente muda as atitudes, para que as nossas atitudes comecem a ser aquelas atitudes que Deus instituiu na sua palavra, a gente começa a transbordar o amor. E a gente começa a ser mães que vão impactar positivamente o ambiente do nosso lar. A gente começa a ser mães que vão passar a transmitir o amor em cada atitude nossa no dia a dia. E aí, eu queria que a gente parasse e a gente lesse 1 João. A carta toda de 1 João, né, ele fala muito sobre o amor, mas a gente vai ler alguns versículos só espaçados. 1 João 3, e eu vou começar lendo o 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Uma autora chamada Brett Grains, ela diz que aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. E o que você tem feito? Você como mãe, o que você tem feito? Muitas das vezes a gente reclama do nosso filho que ele está agindo de uma forma que você discorda, que você não gosta. Principalmente quando é menor, né? Isso é muito nítido quando a criança é menor. Porque você para prestar atenção, ele está agindo igualzinho a você. Ele está fazendo tudo o que você faz. A gente às vezes não precisa falar. A gente só precisa agir. E aí, muitas vezes a gente quer que a criança pare para ler a Bíblia, mas ela está te vendo ler a Bíblia? Isso é uma coisa que para mim tem sido muito latente. Eu gosto de acordar e fazer meu devocional. E eu acordo mais cedo que todo mundo. Então eu acordo, vou fazer meu devocional e tudo, e depois vou acordar as meninas para ir para a escola. E aí eu percebi que, assim, quando eu estava fazendo meu devocional junto com a Milena, era muito mais fácil eu ver ela pegando a Bíblia e lendo sozinha. Porque ela estava me vendo ler a Bíblia. Agora, quando eu começo a fazer o meu devocional sozinha, ela não me vê mais lendo a Bíblia. Ela também não vai ler a Bíblia. E a Milena, que quem conhece, sabe que ela adora ler. Ela adora, ela pega livro o dia inteiro, ela está o tempo inteiro com o livro na mão lendo. Mas a Bíblia ela não pega. Eu já perguntei para ela, falei, filha, por que você lê tudo menos a Bíblia? Ela, não sei, mãe. E aí eu comecei a parar e prestar atenção em mim. Eu falei, eu parei de ler a Bíblia na frente delas. Eu parei com isso. Eu leio com elas. Mas é diferente de eu ler com elas e de eu ler para elas me verem lendo. Então, aquilo que a gente faz fala muito mais alto do que aquilo que a gente diz. E aí, vamos ler o versículo 16, é um versículo que o meu pai gosta muito, né? Fala aí, pai, de cor. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aqui ele fala pelos irmãos. E aí, enquanto eu estava meditando, eu pensei, se eu tenho que dar a vida pelo meu irmão, o que eu tenho que fazer pelo meu marido e pelas minhas filhas? Porque o meu irmão é uma pessoa que mora em outro lugar, que eu não tenho tanta intimidade. Eu posso ter intimidade de comunhão em Cristo, mas não está morando dentro da minha casa. Então, se eu tenho que dar a vida pelo outro, o que eu tenho que fazer por eles que estão dentro da minha casa convivendo comigo? O sacrifício tem que ser muito maior. E o amor e o seguir a Cristo envolve sacrifício, gente. Deus nunca disse que seria fácil. E se está fácil demais, é porque a gente não está fazendo o que Ele quer. Porque servir a Deus e andar com Ele é ser quebrado diariamente. É ser confrontado com seus erros e seus pecados constantemente. Então, se está muito fácil, é sinal de que a gente está deixando alguma coisa passar ali que a gente não está ligado com a situação.
E o amor, ele envolve sacrifícios, ele requer sacrifício. Dizer que ama é muito fácil, né? Eu posso falar para todo mundo que amo, mas será que eu tenho demonstrado o meu amor? Será que eu tenho feito com que aquela pessoa ela se sinta de fato amada? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar o bem do outro, o bem da minha família, o bem do meu marido, o bem das minhas filhas. E como que eu busco isso? E aí eu separei algumas coisas aqui que são mais voltadas para o filho e que é uma coisa que muitas das vezes a gente, como responsáveis, a gente falha. Como que eu busco o bem do outro? Ajudando o outro nas necessidades dele. E ajudar o outro nas necessidades dele não significa que você vai fazer tudo por ele, mas significa que você vai ajudar a ele a viver sem você. Porque muita da gente acha que ser mãe é fazer tudo pelo filho. Não. Ser mãe é você ensinar o seu filho a andar sozinho com as próprias pernas. Porque o dia que você não estiver mais aqui, como é que o seu filho vai fazer? Ser mãe é você não dar toda a atenção ao seu filho, mas você entender e falar para ele que a única coisa que vai preencher aquele vazio que ele tem é Deus. Porque todos temos um vazio. Até as crianças têm vazio. E muitas das vezes a gente acha que a gente, estando ali presente o tempo todo, a gente vai suprir esse vazio. Não estou dizendo que você não tem que dar atenção ao seu filho, gente. As crianças precisam sim de atenção dos pais. E é no convívio que ela vai aprender. Mas ela também precisa de um momento dela estar sozinha. Ela também precisa de um momento que ela precisa entender que você não vai estar ali para ela o tempo todo. Significa dar limites e ter regras claras sobre tudo, sobre o funcionamento da casa como um todo. Né? Eu lembro que antigamente, quando eu era adolescente, eu tinha hora para chegar em casa, quando eu saía. Né? E tinha hora para chegar em casa. Hoje em dia, muitas das vezes, muitos pais, o filho sai a hora que quer, volta a hora que quer, faz o que quer, e a casa está ali. Né? Eu, vez ou outra, falo para a Milena, quando você tiver a sua casa, você faz do jeito que você quiser. Na minha casa, você faz do jeito que eu quero. E ponto final, a casa é minha, quem manda aqui sou eu, não é você. Então, você não vai fazer do jeito que você quer. Quando você quiser pagar suas contas, você faz do jeito que você quer. Então, tem que dar limites. E tem que ter sempre em mente que as sementes, elas nunca são lançadas em vão. Deus vai fazer germinar no tempo oportuno. Você, como mãe, você tem que manter o seu papel de orar, de interceder, de entregar nas mãos de Deus. E aí, eu vou ler agora o versículo 23 desse mesmo capítulo de 1 João, que diz assim: Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Deus é a maior prova de amor que nós temos, né? Porque Ele enviou o próprio Filho para vir aqui, para morrer por nós. Não existe prova de amor maior do que essa. Nunca existiu e nunca vai existir. Só que nós, como seus discípulos, seus servos, nós precisamos ser parecidos com Ele. E tentar, ao máximo, chegar ao ideal que Ele instituiu na palavra. Não digo que você vai precisar mudar seu jeito de ser, seu jeito de agir. Em algumas coisas vai sim, né, gente? Porque algumas coisas são contra a palavra. Mas outras são suas, características suas, que você não tem que imitar ninguém. Mas Deus nos mostra e nos confronta com aquilo que nós estamos fazendo de errado. E cabe a nós mudar o nosso jeito para fazer aquilo que Ele deseja e quer que a gente faça. A verdadeira filha de Deus e filho de Deus rejeita o pecado e vive em concordância com aquilo que Deus quer.
demonstra através das atitudes o novo nascimento. Não tem como a gente passar desapercebido nos lugares, na vizinhança, onde você está, se você é um verdadeiro servo de Deus. É impossível, não tem como. Você vai transmitir o amor, você vai transmitir a sua fé, você vai transmitir aquilo que você acredita mesmo de boca fechada. Só que será que nós temos vivido isso? O amor é a maior evidência que você pode ter para mostrar que você é um servo de Cristo. Ela não é opcional. E também não é algo inconsciente. É algo que você escolhe. Você tem que escolher fazer do seu lar um lugar melhor. Você tem que escolher fazer do seu ambiente que você está um lugar melhor. Independente das coisas que estão acontecendo, independente do que estão dizendo, independente se está tendo ajuda ou se não está, independente do que estiver acontecendo, você tem que escolher fazer a sua parte. E deixar que Deus faça a dele. Quem ama, corrige. Quem ama, dá todo o ensino que o filho precisa. Entende que o filho não é seu. Ele foi te dado por Deus para você cuidar, você orientar e você mostrar no caminho, né? Mostrar com as atitudes, mostrar com as palavras, mas também mostrar com o joelho no chão orando por ele, né? O filho é seu, você tem que orar por ele. Esperar que outras pessoas orem por um problema que o seu filho está passando é você deixar ao léu, gente, porque quem vai orar mais pelo meu filho do que eu? Talvez minha mãe. Mas assim, não é algo que Deus te deu, então você tem que orar por ele. Você tem que orar pelo desenvolvimento, você tem que orar pela conversão, você tem que orar por tudo que estiver acontecendo na vida dele. É uma missão sua. Você tem que estar atento às necessidades, não ficar delegando suas funções a terceiros. As funções são suas, a maternidade ela é sua. Então, se o filho está dando problema, quem tem que ajudar o filho é você. Quem tem que consolar é você. Quem tem que ajudar é você. Né? No texto que a gente leu de 1 Pedro, ele fala que não pague o mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto fores chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Não maldiga o seu filho. Não fale palavras ruins, palavras de maldição, palavras que vão fazê-lo se sentir ruim. Não pague o mal por mal. Muitas das vezes é difícil, né? Às vezes você vê um cotoquinho assim, te olhando, te falando um monte de coisa, e a sua vontade é retrucar e falar, ó. Mas aqui ele está sendo bem claro, não pague mal por mal. A sua função é corrigir, sim, porque seu filho não pode faltar com respeito com você. Isso é uma coisa básica, né? Honra o seu pai e a sua mãe. É básico, é mandamento de Deus. Não tem para onde fugir sobre isso. Mas você também tem que tratar o seu filho bem. Como diz o texto também de Efésios. Não irriteis o seu filho. Muitas das vezes nós, como pais, nós irritamos o filho. E nós falamos um monte de coisa que muitas das vezes não é para falar. Algumas coisas a gente não ganha na fala. A gente ganha com o joelho no chão. Tenha isso na sua cabeça. Tem coisas que você vai falar 20 mil vezes e não vai surtir o menor efeito. Quando você botar o joelho no chão e você começar a orar, você vai ver que as coisas vão mudar. Então não tente fazer pelo seu braço. Entrega nas mãos de Deus e deixa que Ele vai fazer no tempo dele, da forma dele. Entenda que muitas das vezes o seu filho precisa quebrar a cabeça sim para aprender. Né? É uma coisa que eu já ouvi muito e eu falo muito para a Milena. Eu falo, ó, tem duas formas de você obedecer, ou é pelo amor ou é pela dor. Escolhe pelo amor que vai ser melhor para você. Se não, vai ser pela dor.
Eu não tenho o que fazer. Tem coisas que elas vão ter que aprender a viver e passar na pele para poder entender que não pode ser daquela forma. E eu, como mãe, como pai, eu não posso privar o meu filho disso. Eu preciso deixar que ele viva a vida dele. E o amor, ele tem a ver com isso. Né? Quantos versículos a gente vê na Bíblia que Deus fala que nós precisamos conduzir os nossos filhos? Se precisar bater, é preciso bater. Tem que corrigir. Que o sábio, ele ouve a correção. E muitas das vezes a gente está deixando de corrigir porque a gente está achando que, não, é uma bobeira. Não tem nada demais isso não. E a gente está deixando que o nosso filho vá pelo caminho da perdição porque nós estamos sendo omissos. Não seja omissos. Nós somos capazes de amar porque Deus nos amou primeiro. Por isso, é através da ação do Espírito Santo que nós podemos ser agentes de transformação e podemos demonstrar o amor. Sem o Espírito, o nosso amor ele vai provavelmente ser interesseiro. Né? Eu vou demonstrar amor por aquela pessoa ali porque ela pode me dar alguma coisa. Então, eu vou demonstrar alguma coisa por ele. Nosso amor pode ser fingido. Não gosto muito daquela pessoa não, mas enfim, né? Fazer o quê? Vou fingir que eu gosto só para não perturbar meu juízo. Para demonstrar o verdadeiro amor, é preciso da ação do Espírito Santo. Porque aí você vai conseguir não tratar o mal com o mal, a injúria pela injúria. Né? Você vai conseguir entender de fato o que é amar. E você só vai conseguir entender de fato o que é amar quando você aceita o amor que Deus te deu. Sem o amor que Ele te deu, você não vai conseguir entender o que é amar o outro. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Então, se você ainda não recebeu esse amor, se você ainda não compreendeu o tamanho desse amor por você na sua vida, você não vai conseguir demonstrar para o outro. Você não vai conseguir dar para o outro aquilo que você não tem. Então, assim, nesse momento, eu não falei nada para o Felipe não, mas eu vou, quem sabe faz ao vivo, eu vou pedir para a equipe que está vindo aqui cantar uma música. E aí, eu queria que você parasse e refletisse. Eu acredito que a maioria aqui, né, já teve uma comunhão com Deus um dia. E eu queria que você parasse e você refletisse. Será que você tem aceitado esse amor por você? Será que você tem desfrutado desse amor que foi colocado lá na cruz? Nós só conseguiremos ser mães melhores, mães que revelam o amor de Deus no nosso lar, se a gente entender o amor que foi derramado por nós. Se a gente entender que nós, um dia, fomos amados a ponto de Jesus morrer naquela cruz, por nós, por mim, por você, independente dos seus pecados. Assim você vai conseguir fazer um ambiente melhor no seu lar. Você vai conseguir ter um relacionamento melhor. Sem isso, não tem condições.